Graças a paz, meus irmãos, bem-vindos ao PV 365, o programa devocional da Igreja Presbiteriana Pedra Viva. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com a sua família, com seus amigos e vamos juntos então ler um trecho aqui das Escrituras. Eu vou ler hoje com os irmãos a passagem que está em Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 4, onde diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Irmãos, esse é um capítulo, um trecho aqui do livro de Jeremias, que eu particularmente acho bastante impactante e interessante de se ler, porque trata-se aqui de uma mensagem que Deus inspira o profeta a enviar para aquelas pessoas que acabaram de ser enviadas para a Babilônia, certo? Os judeus, então, que foram retirados da sua terra, foram retirados de Jerusalém e levados à força, obrigatoriamente, para a terra da Babilônia, uma terra estranha, um povo que adorava outros deuses, de um povo inimigo. E a mensagem que Deus manda Jeremias enviar a essas pessoas não é uma mensagem simplesmente de consolo, como quem fala, fiquem firmes e eu os resgatarei, mensagens que viriam e seriam enviadas posteriormente, mas aquela primeira mensagem de Deus para este povo, ela é bastante interessante, a gente voltando aqui, lendo logo os primeiros trechos, a gente vê que o que Deus já passa para o povo são algumas ordens. E que ordens são essas? E veja que interessante. Ordens para casar-se, ordens para que plantem, para que comam dos frutos, e ordens para orar pelaquela cidade. Se a gente pode aprender alguma coisa, e eu creio que há muito que se aprender só nesse trecho aqui que a gente leu, é o que Deus quer da gente no mundo. Num mundo onde nós estamos envoltos, talvez a um povo que muitas vezes, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, muitas vezes nos deparamos com pessoas que não são cristãos como nós, que não têm a mesma fé, que não entendem, não veem o mundo com a cosmovisão que nós vemos, mas é bem interessante ver o que Deus espera que nós façamos neste mundo, que é servir a Ele e seguir os seus mandamentos, independente do lugar onde estejamos. As ordens de Deus não mudam de acordo com o ambiente que estamos. Se estamos em casa é uma coisa, no trabalho é outra, na igreja é outra. Não é assim que funcionam as ordens de Deus. As ordens de Deus são claras e constantes, o tempo inteiro segue a mesma coisa. O que vocês fariam então sendo, vamos dizer assim, sendo fiéis ao Senhor, vivendo em Jerusalém? Vocês plantariam, vocês se casariam, vocês orariam pelos seus líderes. Agora vocês estão na Babilônia. A ordem de Deus não é diferente. Vocês devem continuar se casando, tendo filhos, plantando e orando pelos seus líderes. Porque essa é a vida do cristão. Essa é a vida da pessoa que é fiel a Deus. Ela continua seguindo a Deus. E eu acho especialmente bonito, especialmente a parte que trata dos filhos. Eles estavam vivendo um contexto muito duro e muito difícil, certamente, num povo estrangeiro, um povo duro como era o povo da Babilônia. E Deus manda que eles continuassem tendo filhos, mandamentos que são contrários até quando a gente olha para o nosso mundo hoje. Muitas vezes a gente pensa que é muito difícil de repente ter filhos num mundo onde talvez a escola não seja cristã, talvez o nosso contexto seja duro, de pessoas praticando maldade o tempo inteiro, mas você vê que mesmo em contextos assim, Deus não manda que as coisas mudem, não mande, agora você não tem mais filhos porque o mundo é muito mau. Pelo contrário, Deus manda que continue. Assim foi também na história, quando a gente pensa dos mártires cristãos, Foi logo após ali, vamos dizer, o encerramento do cânon bíblico, e a gente tem o começo da história da igreja,
assim continuou sendo, né? Os cristãos eram perseguidos, eram mortos, mesmo assim não deixavam, né? Enquanto vivos, de ter seus filhos, de ter a sua família, eles não deixavam de seguir a sua vida cristã em todos os aspectos. E assim é que deve ser a nossa vida hoje. Na nossa família, com os nossos filhos, servindo e cumprindo todas as ordens e mandamentos do Senhor, e mesmo num contexto contrário, mesmo que a liderança, de repente, do país, os governantes se mostrem contrários à Bíblia, o que nós devemos fazer é orar e ajudar a fazer, porque quando nós ajudamos, quando nós nos empenhamos a fazer de todo aquele lugar melhor, né, nós evidenciamos em atos, em ações, a nossa fé, e é isso que traz o verdadeiro avivamento da parte de Deus para as nossas vidas e para o nosso contexto. Ele realmente pode transformar ali o entorno. E se não transformar tudo, se a Babilônia não virar a nova Israel, ainda assim estaremos vivendo em acordo com a vontade de Deus e adorando a Ele com as nossas ações. Amém? Que Deus os abençoe.